daqui, por exemplo, em Santa Catarina, e é importante que essa discussão no Ministério, na frente e no movimento social como um todo seja pensado para que a gente dê um salto de qualidade no enfrentamento da epidemia no Brasil e continuemos sendo vanguarda nesse tema. Muito obrigado e estou disposto depois a dar as respostas necessárias aí. Dando a continuidade ao início da nossa conversa, passo a palavra agora ao professor Lúcio José Botelho, da Universidade Federal de Santa Catarina. E o microfone também. Bom dia a todos. Saudade de maneira muito especial o Chico, a Helena, velha companheira de lutas, e a Selma pela coordenação. Agradecer. Acredito que o fato de eu estar aqui deva estar relacionado ao meu papel como ex-dirigente dessa universidade, mas também, mais remotamente, a meu papel, minha pequena contribuição na área de investigação epidemiológica na área da AIDS. O tema, por favor, o tema do desafio de combater a epidemia permite a nós, os mais antigos, professor Greco, professor Paulo, dizer que nós somos da época em que DST não era, hepatite, por exemplo, não era doença sexualmente transmissível. Tá? A grande maioria de vocês não sabe disso, mas se estudarem nos livros de infectologia ou de medicina geral da década de 70 e até alguns já publicados em 80, nem hepatite era doença sexualmente transmissível, o que significa já um grande desafio. O segundo grande desafio para os mais antigos, do ponto de vista administrativo, é que depois de muitos anos de luta, a Conferência Nacional de Saúde de 86, a gente cria a primeira tentativa de SUS, que chamava Ações Integradas e Descentralizadas de Saúde, que a sigla era AIDS. Obviamente que com o surgimento da síndrome, nós tivemos que rever a sigla, que virou Ações Integradas de Saúde, AIDS, que também não é um nome muito agradável, e depois, sistemicamente, virou Sistema Único de Saúde. Então, também isso é um desafio. Por favor. Eu queria começar falando rapidamente de cenário, porque, do ponto de vista epidemiológico, nós temos hoje, podemos ter, a grosso modo, uma grande divisão. As pessoas que têm HIV negativo, as pessoas que têm HIV positivo. Os HIV negativos que sabem e que não sabem, os HIV positivos que sabem e que não sabem, e os indivíduos que já têm um diagnóstico de AIDS. Por que eu começo com historicidade? A universidade, de vez em quando a gente tenta entender o papel da universidade. Eu queria descaracterizar que a universidade é algo monobloco. Nós somos tão diversos quanto a sociedade que está aí fora. E isso é fundamental de ser entendido. E queria dar um único exemplo. A Universidade de Pádua é de 1222, poucas são as instituições que são milenares. A Universidade de Pádua foi a primeira universidade criada só por alunos, não admitia professor no início, porque era uma dissidência dos alunos de Bolonha que, contrários a imposições católicas, foi para o Ducado de Veneza fazer a organização. Essa universidade inicia com um regimento tão diferente que, quando Vesalius quis estudar anatomia e era proibida nas outras universidades, foi para lá que ele foi. Quando Harvey queria discutir circulação sanguínea, foi para lá que ele foi. Então, dependendo da maneira como a universidade encara essa relação com a sociedade, ela vai tender a ser mais conservadora ou mais vanguarda. Esse é um primeiro paradigma interessante na discussão de uma doença, de um quadro, de uma síndrome tão desafiadora, com tanta carga social, com tanta necessidade de participação humana. A Helena sabe bem algumas lutas traçadas, melhor do que eu, porque estava de um outro lado. Às vezes, o papel da universidade é passar por cima da burocracia e emprestar uma sala para que pessoas que queiram trabalhar, possam desenvolver seu trabalho. Um outro momento
é que universidade em todo o mundo, tem que ter a crítica, não uma crítica superficial nem piegas. A universidade é historicamente reduto das elites. E, como tal, se encarrega muito mais de resolver problemas de elites do que problemas gerais da sociedade. A AIDS é uma doença transversal do ponto de vista social. Aos que pensavam inicialmente que era uma doença de homossexual e de drogado, ela responde com uma vasta relação de transversalidade social. É uma doença que não poupa, não tem o preconceito social. E o momento em que ela surge diferencia o tempo de relação preconceituosa, que ainda existe, mas que é fundamental de ser entendida. E muitas universidades definiram lados. Talvez não universidades, mas pessoas dentro das universidades. Essas relações, e eu não poderia falar de desafio de AIDS, sem falar de relações de poder e relações econômicas. E aí, professor Greco, é uma homenagem a nós, governo brasileiro como um todo. Muito pouca gente sabe, mas nós, do ponto de vista de investigação, o único gap que temos em relação aos países mais avançados é o investimento. Fazemos com o investimento pequeno que temos no Brasil muito mais do que muitas potências com 10 vezes mais investimento. É de bancadas de laboratórios no Brasil que saíram e continuam saindo caminhos para a AIDS, como, por exemplo, substrato para início dos estudos de vacina, que diz respeito diretamente à questão da investigação científica, como quebra de patente de medicamento, que diz respeito fundamentalmente às relações econômico-sociais. Não devemos às grandes potências que estudam e trabalham o tema, e se tivéssemos o investimento que alguns países têm, sem dúvida nenhuma, o processo estaria mais avançado. Pode passar? Durante algum tempo, e isso é uma coisa, permitam que coloque de maneira quase pessoal, durante algum tempo, tinha mais espaço na mídia saber quem descobriu primeiro o vírus do que qualquer outra coisa. A quem interessa socialmente, a quem interessa cientificamente saber se foi um lado ou outro que descobriu mais rapidamente. Qual é a relevância social e científica de discussões nesse nível? Qual é o peso de estudos cooperativos ou associados entre grandes pesquisadores de grande universidade? Esse peso é institucional? Ou ele depende da personalidade, ou e às vezes do personalismo e da vaidade do investigador? Quem investiga medicamentos e vacina ao redor do mundo? E a quem interessa esse tipo de investigação? Qual é o custo econômico e social? Às vezes a gente não tem noção de economia de escala, mas num país de 180, 190, 200 milhões de habitantes, se eu introduzir nessa sociedade um medicamento que seja consumido por todos e que custe R$1, são 200 milhões de reais ano. Se ele custar R$100, é só a gente fazendo as contas. Mas também é bom fazer a conta de lucro. Mas também é interessante a gente entender o que significa patente de sal básico. E também é interessante a gente entender o que é o aparato que o Navarro chamava de complexo médico industrial que se instala a partir de cada doença dada. Qual é a inserção nos estudos de promoção de saúde? A epidemia tem um caráter, do ponto de vista epidemiológico, extremamente interessante. Eu fui rever ontem à noite as primeiras aulas de epidemiologia de AIDS, o professor Cid Gomes está aqui presente, no início da década de 80, quando era o pico dos hemofílicos. E por que os hemofílicos foram os primeiros a serem dizimados pela doença? Porque o sangue, privadamente colocado no país, não só disseminou rapidamente AIDS, estão aí exemplos, Enfio, Betinho e etc., que não eram pessoas
de uma classe social baixa, mas que recebiam sangue tão contaminado quanto, porque o sangue era um grande objeto de lucro de laboratórios privados e não tinha controle. Seguiu-se a epidemia dos homossexuais, dos usuários de drogas intravenosas, e seguiu-se a lógica, na década de 80, de que machos e não usuários de droga não tinham o vírus HIV. A epidemia evolui na direção de categorias profissionais, como, por exemplo, trabalhadores portuários, caminhoneiros, e segue heterossexualmente para as suas esposas, que com um único parceiro foram potencialmente colocadas. E chegamos hoje, como característica de novo em jovens e na terceira idade. Olha que característica, que desafiante é entender esse aparentemente errático caminho de epidemia. Errático não, ele é produto de relações sociais que essa sociedade formou. O que é controlar? Não vou entrar aqui discutir Foucault, coisa que o valha. O que é controlar uma doença? Controlar podia ser fazer um cordão de isolamento. Desde a época bíblica, as doenças infecciosas, hanseníase, tuberculose, isola. O que é controlar? Talvez esse seja o desafio, por favor, o próximo, que eu queria. Só fazer a gente pensar um pouquinho. Por favor, o próximo. Olá. É fundamental a gente entender que a forma de se organizar a universidade, e há pouco ainda o Paulo me ajudava um pouquinho mais, ela é diferente em cada momento e em cada país. Alguns países investigam em grandes agências investigadoras, todos conhecem aqui o CDC em Atlanta, outros países em laboratórios privados. No Brasil, na América Latina, 80% do que se produz em ciência e tecnologia e 95% na área da saúde é em laboratórios de universidades e, na sua grande maioria, das universidades públicas. Isso muda o caráter, isso muda a relação que a gente precisa discutir. No entanto, mesmo nas estruturas como o INSEM, na França, como o CDC e tantas outras pelo mundo, a grande maioria de pessoal formado é formado nas universidades. Os grandes pesquisadores são vocês no futuro. Essa é a questão central. Então, a universidade não tem só um papel no momento de produzir conhecimento novo. Ela tem como fundamental papel o comprometimento da formação de indivíduos que entendam também, não só tecnicamente, mas socialmente, a sua inserção nesse mundo de investigação. E mais que isso, e aí eu falo principalmente o que muitas vezes disse desse lugar, na qualidade de reitor, o comprometimento de quem se forma ao longo da vida com o subsídio da sociedade que sustenta a universidade. Esse é um processo que tem que ir além do discurso. Ele tem que ir na direção da prática. Porque é nas universidades do Brasil que também se definem as metodologias, a inteligência a ser aplicada nas investigações. E, portanto, a obrigatoriedade de entender o alcance social desse processo. Por favor, passe próximo. Ainda do ponto de vista de papéis, e sem querer me alongar, porque eu acho que tem um espaço depois para a gente debater, eu acho que hoje é indiscutível o protagonismo científico, social, político da universidade. Os caminhos são muito mais abertos. No nosso tempo de escola, Greco, era difícil a gente pensar em fazer um intercâmbio durante a graduação, ir para fora do país e etc. A gente tinha uma limitação um pouco maior. A nossa geração dificilmente falava outra língua. Vocês, então, têm uma vantagem enorme de estar intercambiando, de estar pensando de uma maneira um pouco mais aberta e de serem protagonistas da sua história.
No entanto,